Glória a Deus, amém? Bendito é o nome do Senhor Jesus, aleluia. Estamos dando início a mais uma live de poder, amém? Eu tenho colocado o nome dessa live Avivamento. Hoje de manhã nós tivemos uma palavra realmente vinda direto do céu, mais uma vez, e por inspiração o Senhor disse algumas coisas para nós que eu creio que mudou as nossas vidas, especialmente a minha, né? Porque eu sou o primeiro que estou escutando. Quando eu estou falando, eu sou o primeiro que escuto as instruções do Senhor. E eu creio em nome de Jesus que você que está ouvindo também está levando muito a sério. Isso, eu sempre lembro aquela parte em que Pedro estava no pórtico de Salomão e, na verdade, ele estava em cima de um eirado da casa de um homem chamado Simão, que era um curtidor de couros, né? Ele matava os bichos e curtia os couros. E ele estava em oração e, de repente, ele teve um êxtase e saiu de si mesmo. Quando você tem um êxtase, as coisas naturais, elas perdem o sentido e você fica completamente focado e só percebe as coisas espirituais. Então, isso é um êxtase. São coisas que podem acontecer quando estamos andando com a palavra e com o Espírito Santo. Pedro teve um êxtase naquele momento, a percepção natural dele desapareceu e de repente ele teve uma visão, e nessa visão ele viu descer do céu um lençol que estava cheio de todo tipo de animais, répteis da terra e aves do céu, e uma voz saiu daquele lugar e disse: Pedro, mata e come. E Pedro disse: de maneira nenhuma, Senhor, jamais comerei coisa comum ou impura. Então Pedro estava naquele momento sem reconhecer o que estava acontecendo. Ele não tinha o entendimento do fato espiritual que estava acontecendo naquela hora. Deus estava revelando algo transformador, estava mostrando toda a população terrestre, todos os homens, todas as mulheres, que a partir daquele momento, a partir do momento que Jesus ressuscitou, não existe diferenças mais entre judeu, grego, entre brasileiro, americano, todos agora, para Deus, é um povo que foi comprado pelo sangue de Jesus e temos direito a todos os benefícios e todos os privilégios que ele, na sua eternidade, dentro do planejamento para a humanidade, ele fez, que agora se revela no seu Filho amado Jesus Cristo. Pedro não entendia aquilo. Isso traz para nós a ideia que o amadurecimento espiritual nos leva a também compreender uma visão, porque naquele momento Pedro não estava compreendendo, até que chegou alguns rapazes e começaram a chamá-lo, porque naquele mesmo tempo, uns tempos atrás, uns dias atrás, e um homem chamado Cornélio, o centurião da corte, um homem muito importante também naquela região, e aquele homem também teve uma visão, só que a visão de Cornélio foi de um anjo que veio para ele conversar com ele, porque ele também estava orando, estava em um relacionamento com Deus, não era em um momento, ele tinha um relacionamento contínuo com Deus, ele fazia orações contínuas, dava esmolas, era um homem extremamente generoso e temente a Deus, mas Cornélio não tinha a salvação, ele precisava nascer de novo, precisava receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. E ele teve aquela visão do anjo, e o anjo chega para Cornélio e diz: Cornélio, eu quero que você mande alguém na casa de um homem chamado Simão, que na cidade de Jope, e lá tem um outro Simão chamado Pedro, e esse vai vir aqui para dizer palavras que tu e a tua casa serão salvos. E Cornélio foi admoestado pelo anjo para que ele reunisse as pessoas da sua casa para que esse advento pudesse acontecer no momento em que Pedro chegasse na casa dele. Ele pegou as pessoas da mais alta confiança dele e enviou para chamar Pedro, que por sua vez estava nesse lugar chamado Pórtico de Salomão. Aliás, no alpendre da casa de o outro Simão, que era o curtidor.
E sabe, quando esse pessoal estava caminhando para lá, naquele tempo, Pedro estava tendo também uma visão, Deus já estava trabalhando o coração de Pedro para que ele compreendesse algo que iria acontecer no seu futuro. Muitas vezes Deus pode trazer algumas coisas que talvez você não vai compreender naquele momento, mas vai compreender na medida da sua obediência. Porque depois que o Espírito Santo falou com Pedro, você deve ir com esses homens que vai chegar aí daqui a pouco e não questiona, porque você precisa ir nesse endereço. E os homens chegaram lá e Pedro perguntou para ele o que é que eles queriam, eles contaram a visão e Pedro foi. E Pedro só veio entender a visão depois, quando ele chega na casa de Cornélio, obedece aquilo que Deus está falando e começa a ver o poder de Deus operando na casa de Cornélio, porque ele começou a pregar o evangelho, as boas novas naquela casa. Cornélio não chamou somente a sua família, chamou também amigos. Não se tem ideia de quantas pessoas tinha na casa de Cornélio, provavelmente era muita gente, que aquele homem era um homem bem financeiramente, devia ter uma casa grande, e a casa dele ficou cheia, e o apóstolo Pedro começou a ministrar naquela casa, e o poder de Deus veio sobre a vida dele, o Espírito Santo caiu sobre eles, todos foram cheios do Espírito Santo, começaram a falar em outras línguas e engrandecer a Deus naquela hora. Aquilo foi um advento incomum, sobrenatural. Cornélio não tinha nem ideia do que iria acontecer naquele dia, mas foi o dia da sua salvação, o dia mais marcante da sua vida, que não apenas ele foi salvo, mas ele também foi cheio do Espírito. Essa passagem se encontra em Atos, no capítulo 10. Eu quero ler aqui só esse finalzinho. E ele diz, no versículo 44, ainda Pedro falava essas coisas quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, admirava-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo. Pois os ouviam falando em línguas e engrandecendo a Deus. Então perguntou Pedro, porventura pode alguém recusar a água para que não sejam batizados estes que, assim como nós, receberam o Espírito Santo? E ordenou que fossem batizados em nome do Senhor, e então lhe pediram que permanecesse com eles alguns dias. Então a gente vê aqui nesse advento que Pedro foi para aquela casa, ele começa a ensinar a palavra, e no momento que ele está ensinando a palavra, porque a unção acompanha a palavra, a unção não acompanha o que eu penso, a unção não acompanha o que eu acho, a unção não acompanha a incredulidade, a unção ela acompanha a palavra. Quando a palavra de Deus é ministrada, quando nós saímos em direção à obediência àquilo que Deus tem nos falado, os sinais eles vão acontecer, e os sinais estavam acontecendo ali na casa daquele homem chamado Cornélio. Ele estava numa residência, numa casa como eu e você estamos agora mesmo. Ele estava lá e de repente o poder de Deus caiu naquela casa. Eu creio que o poder de Deus vai cair na tua casa hoje à noite, porque hoje é noite de avivamento, hoje é noite do poder de Deus vir sobre a sua vida, restaurar a sua vida, restaurar a sua casa, restaurar a sua saúde, restaurar cada parte que está destruída na sua vida, porque o Espírito Santo, ele é especialista em fazer isso, em desfazer junto conosco as obras de Satanás, porque ele veio para nos ajudar, ele não veio para fazer sozinho. A Bíblia diz que ele veio para nos ajudar nessa jornada, você entende? Então ele veio para, através de nós, fazer a obra acontecer sobre a face da terra. E ali estava Pedro, e ali estava aquele povo, todos vendo os resultados incomuns e sobrenaturais que o Espírito de Deus estava operando no meio daquele povo, naquela casa chamada casa de Cornélio. E olha que Pedro anteriormente ele não estava nem querendo ir, ele estava discutindo ainda com o Espírito Santo com relação a essas coisas, porque os judeus eles não tinham negócio com as pessoas que eram gentílicas, na nação gentílica, né, o resto do mundo, porque eles imaginavam que Deus tinha vindo só para eles, mas Deus mostrou que Jesus não veio só para eles, veio para todos nós. Isso é uma grande bênção, uma grande revelação, porque isso traz para nós todos os privilégios, todos os benefícios que foram conquistados por Jesus na cruz do Calvário, é direito nosso, é a nossa herança,
E essas coisas elas só podem ser vividas de acordo com aquilo que você conhece, de acordo com aquilo que você sabe e, acima de tudo, de acordo com aquilo que você pratica da palavra de Deus. Então, quando você coloca essas coisas em práticas, você vai ver a glória de Deus, porque aqueles homens começaram a ouvir eles falando em línguas e engrandecendo a Deus. Então, a gente vê aqui alguns pontos que são extremamente importantes para ver. Primeiro, o Espírito Santo derramado. O Espírito Santo ele pode ser derramado, ele pode vir. A ideia do Espírito Santo ser derramado é porque não tem uma forma mais, uma palavra mais aproximada quando o poder de Deus está operando na vida de alguém. Porque quando se trata de derramar, traz uma ideia de água. E quando você coloca água em um lugar, por onde tiver passagem, aquela água vai fluir. Então ela é a mesma ideia do derramar do Espírito Santo. Ele vai atingir todas as pessoas que estão por perto. Quem teve uma visão parecida com isso foi Ezequiel. Ele teve uma visão que chegava num pátio e a água começava a tocar no seu tornozelo. Ele começava a entrar um pouco mais e tinha uma pessoa ao lado dele, uma entidade, um anjo, dizendo para ele que ele fosse mais para dentro. Ele ia entrando. Depois a água chegou no meio da perna, na canela dele aqui. Depois foi subindo no quadril. Depois foi na altura do peito. Daqui a pouco a água estava completamente cobrindo ele totalmente, que ele perdeu completamente o controle do que estava acontecendo, porque a água cobriu totalmente. Aquilo representa a presença e o poder de Deus, que é infinitamente maior do que pensamos, pedimos ou imaginamos, que é operado mediante a pessoa real do Espírito Santo, o Espírito de Deus que veio, o Espírito que Jesus disse: eu vou e não vou deixar vocês órfãos, mas vou mandar o Consolador. Ele virá para vós outros e dirá as palavras que eu vos tenho falado, e também anunciará as coisas que estão por vir. E esse mesmo Espírito, a palavra de Deus diz, que habita em nós, ele faz morada dentro do nosso coração. Então nós somos o templo do Espírito Santo. E a palavra de Deus diz que quando ele foi derramado, eles ouviam aquelas pessoas dizer coisas. Eles ouviam eles falando em línguas, e ouviam também eles engrandecendo a Deus, magnificando a Deus. Toda vez que o Espírito Santo se move, ele vai magnificar Deus, ele vai engrandecer Deus, ele jamais vai trazer anúncios de derrota, de miséria, mas essa pessoa maravilhosa foi enviada por Jesus para vitalizar a nossa vida, por mais destruído que você esteja, por mais quebrado que você esteja. Não importa o lugar onde tem uma situação que precisa ser reparada, ele está disposto para revitalizar, restaurar, restabelecer você, levantá-lo a ponto de você olhar para você mesmo e nem acreditar, porque ele vai fazer uma obra tal na sua vida que jamais você imaginaria que isso aconteceria. Talentos que está dentro de você que você nem sabia que existia vão começar a fluir a partir do momento desse poder, dessa graça do Espírito Santo operando em sua vida. E esse Espírito maravilhoso, ele está à nossa disposição, está conosco 24 horas por dia, 365 dias do ano. Todos os dias o Senhor tem nos motivado através da pessoa do Espírito Santo. E Pedro viu aquilo ali. Quando você está andando com o Espírito Santo, as evidências vão começar a acontecer. É impossível uma pessoa que ande com o Espírito Santo para não ter evidências em sua vida. Você vai começar a ver a evidência. Oh, aleluia, a unção de Deus está poderosa nesse lugar. Oh, meu Pai, aleluia, glória a Deus. É impossível você não ver as evidências quando o Espírito Santo começa a fluir, a unção começa a operar. Você vai começar a perceber essa unção já aí na sua casa, porque eu já estou percebendo a unção aqui ficando cada vez mais densa, mais poderosa. Você vai ver a unção tocando a sua vida aí na sua casa e coisas vão acontecer. Porque uma das coisas que do ministério do Espírito Santo é pegar pessoas que estão completamente destruídas, destroçadas e revitalizar. Uma ideia que Deus deu foi para Ezequiel, quando ele disse, o que você vê? Ele disse, eu vejo apenas ossos secos. Então ele disse, a partir daqueles ossos, Deus começou a fazer uma revitalização naqueles ossos,
e aqueles ossos se transformaram nas pessoas que realmente elas eram originalmente. E a Bíblia fala, quando Ezequiel começou a falar com aqueles ossos, as carnes começaram os ossos começaram a se encontrar um com o outro, e todos os ossos foram para a pessoa certa, porque estava só aquele monte de ossos lá jogados, e de repente começou a se construir aquelas caveiras de pessoas ficando em pé, e aqueles ossos literalmente se juntando um com o outro, sem misturar um com o outro. Daqui a pouco começou a carne entrar, e no final de tudo faltava o fôlego da vida, e a unção de Deus entrou dentro daqueles ossos. Então a gente vê ali mais ou menos o que é que o Espírito Santo pode fazer, mesmo que você esteja em uma situação altamente debilitada. Uma das coisas que Jesus fez quando ele chegou aqui na terra foi revitalizar as pessoas completamente. Ele veio, ele ensinou a palavra, ele pregou a palavra, ele curou as pessoas. Tinha pessoas que tinham todo tipo de situações de doenças e enfermidades, pessoas que estavam acometidas por demônios há anos, estavam lá com enfermidades incuráveis, desenganadas por médicos, enfermidades que jamais alguém poderia curar, e eles reconheciam isso, como aquele homem que estava com uma legião de demônios. Ele já tinha desenganado também daquele homem, ele ia morrer daquele jeito, e Jesus veio para restaurar pelo poder do Espírito Santo, porque ele mesmo disse, eu expulso o demônio pelo dedo de Deus, ou seja, pelo poder do Espírito Santo. Quando Jesus estava expulsando o demônio, quando ele estava tocando a vida das pessoas, vitalizando aquelas pessoas, ele estava se movendo nesse poder que eu estou falando com você agora, e esse poder está disponível para todo aquele que crê, todo aquele que está disponível para fazer a vontade de Deus, porque ele disse, esses sinais hão de acompanhar aqueles que creem em meu nome, expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, se comer alguma coisa mortífera, não lhe fará dano, e imporão as mãos sobre os enfermos, e eles serão curados. E a palavra de Deus diz que Jesus ia confirmando através da pregação da palavra os sinais por onde os discípulos iam passando. Então nós temos que nos levantar, se encher dessa palavra, assim como se encher do Espírito Santo, para começarmos a fazer a obra de Deus nessa terra. Tantas pessoas que estão caídas, tantas pessoas que estão paralisadas em casas, em hospitais, pessoas que estão paralisadas na vida. E quando nós chegamos com essa palavra trazendo uma libertação, eu estava vendo um relato de uma pessoa que estava conversando comigo, e eu percebi como essas lives têm sido uma bênção para a vida dela e de outras pessoas que têm me falado que a vitalidade está começando a voltar, o primeiro amor está começando a voltar pela palavra de Deus, a unção está começando a voltar por causa da presença poderosa do Espírito Santo em nossas vidas, que é capaz de pegar uma pessoa que não serve para nada e transformar em tudo. Olha só o que a Bíblia fala em 1ª carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 18. Ele diz, certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Então a palavra da cruz, para nós que somos salvos, é o poder de Deus. Essa palavra poder de Deus no original é dunamis. Escuta o que significa isso. Dunamis é poder, é força, é habilidade, é poder inerente, ou poder que ele surge a partir de alguém que tem a virtude ou a natureza de Deus. Porque significa o seguinte, poder inerente, poder que reside numa coisa pela virtude da sua natureza. A palavra de Deus diz que a nossa natureza foi trocada. Saímos da natureza pecaminosa para a natureza santa, da morte para a vida. A palavra de Deus diz que aquele ou aquela que está em Cristo é uma nova criatura, as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Então essa unção, esse poder, ele está habitando, está trabalhando por dentro de nós, transformando a nossa vida passo a passo, na medida que você permite, na medida que você deixa, uns mais rápido, outros mais lento, porque isso depende de você, não depende do Espírito Santo.
porque Ele está disponível todos os dias, todas as horas e em todos os momentos. Não é na dependência de Deus, é na nossa permissão. Ele diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu vou entrar e vou cear com ele. Então, Deus está disposto, através do seu Espírito, para trabalhar a nossa vida completamente a partir de dentro e você começar a se levantar como uma outra pessoa mais inteligente, mais sábio, mais cheio do Espírito e com vitalidade para fazer com que o reino de Deus seja propagado por toda a terra. E é claro que todas as coisas que chegarem nas suas mãos, você vai saber como resolver com habilidade e com poder, porque quando nós entendemos essa palavra, nós vamos começar a participar dessas coisas, porque isso não é uma coisa teórica, não é uma coisa apenas de mente, é algo que está por dentro, amém? E eu quero te dar algumas instruções durante essa live, eu creio, que vai te ajudar a você pegar aquilo que é palavra, que existe em você e transformar em evidências. Escuta isso. Tem muitas coisas que podem acontecer na nossa vida e eu não sei se você já parou, que você ora e aquilo não sai do lugar, parece uma parede, está lá o tempo todo. Irmãos, tem algumas coisas que são necessárias ser feitas para que coisas sejam removidas da nossa vida. Tem determinadas coisas que não saem apenas você entendendo a palavra, tem que existir poder para isso acontecer. E muitas pessoas estão paralisadas em uma área da vida porque eles simplesmente decoraram os versículos e imaginam que só decorando o versículo e falando o nome de Jesus da boca para fora, aquilo vai funcionar, mas não vai de jeito nenhum. Porque, em primeiro lugar, quando você está trazendo algo que vem do seu espírito, não é uma coisa mental, é algo que vem de dentro, do seu coração. Até mesmo para você falar no nome de Jesus, você vai ver que o nome de Jesus tem poder. Sabe que tem pessoas que têm nome de Jesus, tem países aí, eu não lembro qual é agora, mas que o nome de Jesus é muito comum, não sei se no México, não sei onde é, mas o nome Jesus é muito comum lá. Mas só porque tem o nome Jesus não quer dizer que tem poder. É importante saber como aquele nome está sendo dito e por que canal aquilo está sendo falado, por que veículo aquele nome está vindo. E nós temos que entender que nós não podemos fazer nada, absolutamente. Jesus disse: sem mim, nada podeis fazer. E quando Jesus disse sem mim, ele estava falando naquele momento ele mesmo, estava falando também no futuro, com a pessoa que ele ia deixar para o substituir, que seria a pessoa do Espírito Santo. Então, muita gente está empancada hoje, não saiu do lugar, até mesmo ministros, eu me coloco no meio, então, porque não colocaram essas coisas em evidências em suas vidas para que possam literalmente ser libertados. Porque a libertação de dentro para fora, ela não acontece apenas com uma oração simples, é necessário um poder que esteja trabalhando por dentro. Uma vez eu estava ouvindo um ministro falando sobre cura, e eu peguei uma coisa que ele falou, não lembro quem foi agora, ele disse: olha, enquanto você está aí doente e ainda pensando, né, se vai acreditar ou não, se a palavra de Deus te cura, a doença está trabalhando contra você de dia e de noite. Ela não para. Ou você resolve colocar a palavra de Deus para operar, para matá-la, ou ela vai te destruir. É você ou ela. E aquilo foi tremendo para mim. É claro que eu estou parafraseando o que ele falou, até talvez dizendo até um pouco mais entendível, mas eu quero dizer para você que é exatamente assim. Se você não parar, esse poder que está trabalhando contra a sua vida, da ignorância, da estupidez, o poder que possa estar trabalhando contra a sua vida, de não querer se render, de não se humilhar, porque a palavra de Deus fala que os humilhados é que são exaltados. E uma das definições de humilhados é aquela pessoa que é a escória, literalmente, da sociedade, que não serve para nada, e de repente o Espírito Santo pega aquela pessoa que tem um coração ensinável e levanta ela e se torna um lorde, se torna como eu posso chamar? Uma dama, amém? Se torna uma pessoa de alto nível. Por quê? Porque o Espírito Santo, esse é o papel dele, é trabalhar a nossa vida.
é fortalecer-nos por dentro. Você precisa entender que sem Ele, você não vai muito longe. E foi a primeira coisa que Jesus fez. Ele disse, eu vou deixar o Consolador. Por que você acha que quando Jesus partiu, o Espírito Santo aparece e traz aquele momento de Pentecostes, dizendo, cheguei, estou aqui, e mostrando a sua glória e mostrando o seu poder. Porque aqui começa a fase, a melhor fase da igreja sobre a face da terra, onde o poder de Deus não tem restrições mais. Ele está vindo com toda a sua força, mas é necessário eu compreender, saber como usá-lo. Eu tenho falado isso também em algumas lives, que você pode ganhar o avião mais sofisticado do mundo, ele ser seu, e você olhar para ele lá no hangar, e até entrar, sentar na cadeira do piloto, mas você não sabe tirar ele do chão. Mas ele não deixa de ser avião só porque você não sabe tirar ele do chão. Ele não deixa de ser um avião potente que pode fazer viagens longas só porque você não sabe pilotar. Ele vai continuar sendo o mesmo avião. Ele vai continuar tendo o mesmo poder. Mas enquanto você não aprender a pilotar, nunca ele vai servir para você. Então eu quero te dizer nessa noite, para de gastar o teu tempo com coisas fúteis. Começa a aproveitar o seu tempo com as coisas que são excelentes, para que você comece a pilotar o seu espírito, o seu corpo, e caminhar à luz da palavra de Deus e dirigir as coisas que Deus quer fazer em sua vida. Primeiro, Ele vai trabalhar você, e depois você dirigir para tocar a vida de outras pessoas. Porque eu creio que hoje à noite é uma noite de grande libertação na sua vida. Quanto tempo faz que tem coisas que te incomodam, que está operando contra você? Você acaba uma live como essa, você sai de um culto e você olha para você mesmo e diz assim, meu Deus, isso ainda continua comigo, não mudou. Pois eu creio que isso pode ser o último dia disso na sua vida, se você colocar os passos que nós vamos te falar, que são simples na sua vida em evidência. Em primeiro lugar, você precisa reconhecer que Deus é poderoso para fazer o que Ele diz. Enquanto não reconhecer que Deus é poderoso para fazer o que Ele diz, nada vai acontecer na sua vida. Toda vez que você vê a palavra de Deus em manifestação no Velho Testamento, foram pessoas que reconheceram o poder de Deus. Em Atos, no capítulo 4, eles começaram a fazer uma oração. Abra lá, Atos, capítulo 4. Vamos lá. No versículo 23, os irmãos foram soltos. Eles tinham sido presos e uma vez soltos, eles procuraram os irmãos. No versículo 23 diz, e contaram quantas coisas lhes haviam dito os principais sacerdotes e os anciões, pedindo para eles não falar mais de jeito nenhum o nome de Jesus. E a Bíblia diz, no versículo 24, ouvindo isto, unânimes, levantaram a voz a Deus e disse, tu, escuta a oração, soberano Senhor, que fizeste o céu e a terra. Isso é um reconhecimento do poder sobrenatural que Deus tem. Quando eu estou reconhecendo isso, eu estou dizendo isso, tu, Senhor, soberano, que fizeste o céu e a terra, eu estou dizendo, eu estou falando com alguém que tem poder suficiente para me ouvir e resolver, seja qual for o problema, o mais difícil que possa existir, mesmo que um exército possa se levantar. De fato, aquela palavra dunamis, ela também tem um significado de um exército inteiro levantado por dentro de nós. A força de um exército começa a se levantar quando essa palavra começa a agir dentro de você. É um dos significados da palavra dunamis. Dunamis é a força de um exército levantando por dentro. Por isso que tem um homem chamado Smith Wigglesworth, ele dizia que era 1000 vezes maior por dentro do que por fora. Então talvez você olhe uma pessoa em estatura, mas aquela pessoa pode ser 1000 vezes maior por dentro do que por fora, somente pelo fato do relacionamento que ele tem, que ela tem com o Espírito Santo. Não importa o tamanho físico, importa o tamanho do relacionamento e da obediência que nós temos
com o Senhor Jesus e com a sua palavra. Isso é o que importa, é o que é mais importante na nossa vida. E ele diz o seguinte, eles começaram a adorar a Deus, dizendo, Senhor, soberano Senhor, olha só, soberano, aleluia, Deus dos deuses, o Deus todo-poderoso, o Deus magnânimo, o Deus que fez o céu, a terra, aleluia, e o mar, e tudo o que neles existe. Então ele estava dizendo, olha, Senhor, tu és tudo. O Senhor fez os céus, ou seja, o cosmos, as estrelas, as galáxias, tudo foi criado por ti, tu és imensamente grande. E Deus gosta de ouvir isso. E Ele gosta quando você reconhece isso. Você entende? Essa é a oração que traz eficiência. É quando nós começamos a engrandecer a Deus. É o primeiro passo para coisas enormes acontecerem na sua vida. Sabe, quando você entende isso, nada mais vai ficar impossível para você. Porque você vai entender que o Deus do impossível está trabalhando junto com você. Jesus diz, tudo é possível ao que crê. Ao que crê em quê? Ao que crê em Deus. Ao que crê na sua palavra e crê no seu poderio. O poder que ele tem, incomum, sobrenatural. Você entende, meu irmão, minha irmã que está ouvindo? Ele disse que por intermédio do Espírito Santo, oh, aleluia, por intermédio do Espírito Santo, o Espírito Santo estava lá falando com Davi, o Espírito Santo estava lá na hora que o mundo estava sendo criado, ele estava lá junto com o Pai, com o Filho, criando, e a Bíblia diz, tu que disseste por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo, porque se enfureceram os gentios, e os povos imaginaram coisas vãs, levantaram-se os reis da terra, e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido, porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu santo servo, Jesus, o qual ungistes, Herodes e Pôncio Pilato, com os gentios e gente de Israel. Então esse povo, Herodes, Pôncio Pilatos e gente de Israel estavam se juntando contra eles. Ele diz, para fazer tudo o que a tua mão e o teu propósito determinaram. Então eles pegaram a palavra e disseram, Senhor, tu disseste isso. É importante você conhecer as Escrituras e saber como falar com Deus, e falar com Deus debaixo de uma fé e de um poder e de uma disposição tremenda, vindo de dentro. Eles estavam falando de coração aquela oração, apresentando as razões diante do Senhor. Ele não estava lá dizendo, Senhor, está doendo, nós apanhamos, foi muito ruim a nossa experiência, o que é que você vai fazer? Não, eles começaram dizendo, Senhor, tu és grande demais, tu és tão poderoso. Aleluia! Foi o que Paulo fez quando estava ele e Silas preso. Eles começaram a orar, cantar hinos, engrandecer a Deus dentro daquela prisão, que foi outro fato que aconteceu lá. Paulo e Silas, depois de ter sido açoitado, depois de ter sido chicoteado, foram colocados dentro de uma prisão interior, ou seja, no lugar pior da prisão, e de repente eles começam a orar, cantar hinos, engrandecer a Deus, e naquele mesmo momento um terremoto aconteceu. Você acha que Deus não está disposto para fazer terremotos de novo? Não está disposto para fazer o que Ele fez aqui novamente? Olha o que aconteceu. Enquanto estende a tua mão, Senhor, Ele diz, agora, Senhor, olha para as suas ameaças, versículo 29, e concede aos teus servos que anunciem com toda intrepidez a tua palavra. Então veja a petição daqueles homens. Eles não pediram, Senhor, guarda a nossa vida, livra a gente desses homens, oculta os olhos deles. Não, ele diz assim, Senhor, faz com que os teus servos, a partir de agora, se a gente já estava anunciando a tua palavra, vamos anunciar agora com mais ousadia, com mais intrepidez, com mais poder. Oh, aleluia! Deus gostou desse negócio. Ele gostou dessa oração. Como ele vai gostar da oração que você vai fazer aí? E ele disse, enquanto estende a mão para fazer curas, oh, aleluia, sinais, prodígios, por intermédio do nome do teu santo servo, Jesus Cristo. Então ele fez uma petição a Deus para estender a mão para curas, para sinais, para prodígios, em nome do santo servo Jesus Cristo, do nosso Senhor
e Salvador Jesus Cristo. Sabe o que aconteceu? Tendo eles orado, Deus estava ouvindo aquela oração, tremeu o lugar. Aqui houve um terremoto também. Houve um terremoto nesse lugar, o lugar todo tremeu, abalou o lugar onde estavam reunidos. Deus, naquele momento, se moveu, e quando Deus se move, a terra treme, as águas bradam, aleluia, as costas, elas parem. A palavra de Deus diz, quando Deus, ele abre a sua voz, aleluia, o mar fica em alvoroço, os trovões começam a bradar, aleluia, porque ele quando fala, a coisa é tremenda, aleluia. Eu me lembro, aleluia, quando Deus estava falando com o povo de Israel, ele começou a falar com voz de trovão e o povo ficou com medo. E que bênção, irmãos, que agora nós não precisamos ficar com medo, porque Jesus, ele já fez a obra e já nos capacitou para sermos exatamente as pessoas certas, para não só ouvir, mas para fazer com que o poder de Deus se manifeste por toda a terra. E a Bíblia diz no versículo 31, tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, e todos ficaram cheios do Espírito Santo, e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus, com ousadia. A palavra de Deus diz que tremeu o lugar onde eles estavam reunidos, e todos ficaram cheios do Espírito Santo. O que significa isso? Eles foram tão cheios de novo, voltaram a falar em línguas novamente, começaram a falar línguas, engrandecer a Deus de novo, cheios do Espírito Santo. O lugar tremeu e eles saíram para continuar pregando a palavra, e a palavra de Deus diz que depois disso eles fizeram outra ministração, e a igreja começou a crescer, e só juntava gente, só crescia a igreja. E eu não posso contemplar uma igreja quando sair desse isolamento do mesmo jeito que entrou. Nós vamos sair muito avivado, muito cheio do Espírito Santo, eu e você, todos nós, vamos fazer uma revolução nessa cidade, uma revolução nesse país, uma revolução nesse planeta. Creia para coisas grandes acontecer através da sua vida. Paulo sozinho, ele evangelizou a Ásia. Oh, irmãos, aleluia! Quantas cidades, quando Paulo chegava, o povo entrava em alvoroço. Felipe chegou na cidade de Samaria, começou a pregar a palavra, e sabe o que aconteceu? As pessoas que eles faziam artes mágicas, e era uma coisa comum naquela cidade, as pessoas estavam fazendo feitiçarias e mágicas, essas coisas. Eles pegaram aqueles livros e eles queimaram os livros por causa da pregação de Filipe. Se converteu a cidade inteira de Samaria, porque eles viram o que Filipe estava falando e o que Filipe estava fazendo. Então são duas coisas distintas. Uma coisa é eu falar e outra coisa é eu fazer. Então essas duas coisas andam juntas. Os sinais têm que acompanhar a pregação da palavra. Os sinais têm que ir junto com a palavra de Deus. Aleluia! Oh, aleluia! Oh, aleluia! E a Bíblia diz que todos foram cheios do Espírito Santo. E é essa outra chave que eu quero te dar aqui. Você precisa conhecer a palavra de Deus. Eu não vou me deter muito nessa parte, porque eu já falei muito sobre o conhecimento da palavra. Você tem que se esmerar, conhecer o que está escrito. Amém? Depois que você conhece o que está escrito, eu vou te dar uma outra chave. É você conhecer a pessoa do Espírito Santo como nunca você conheceu em toda a sua vida. Você precisa conhecer essa pessoa maravilhosa e começar a ter um relacionamento com ele tão íntimo, mas tão poderoso, que vai começar a chacoalhar dentro de você. Você vai ficar inconformado e não fazer coisas notáveis. Sabe, quando tem pessoas que ficam tão cheios do Espírito que eles passam às vezes 2, 3, 4 dias completamente embriagados com a unção. E eu desejo que isso aconteça na sua vida nessa noite. A unção seja tão forte sobre você hoje, que você passe aí a noite toda cheio do Espírito, embriagado. Eu lembro que em alguns cultos que nós fazíamos, aconteceu isso na Cruz Cabugá, quando a igreja Verbo da Vida começou, a primeira igreja Verbo da Vida em Recife, que nós começamos aqui. Teve um dia que um homem ficou tão cheio do Espírito lá, que ele teve que ir para casa
as pessoas, um pegou nas mãos e outro pegou nas pernas. Ele estava tão cheio que não podia nem andar. Levaram ele carregado para casa, por causa da unção e o poder de Deus sobre a vida daquele homem. E eu creio que esse poder e essa unção está voltando ainda com mais força sobre a nossa vida. Irmãos, eu quero falar uma coisa com você, que essa segunda parte ela é muito importante. O Espírito Santo tem um papel imenso na nossa vida. Todos os seus defeitos que você não consegue resolver, não tem outra pessoa que não consiga, a não ser o Espírito Santo. O seu maior defeito é a sua pior situação espiritual. O seu maior defeito é onde está literalmente vazando tudo o que você tem de bom. É como se você tivesse com uma cisterna, mas com uma fissura e a água está saindo. Então não tem pessoa melhor do que o próprio Espírito Santo para tratar com isso, através do seu poder e da sua glória. E eu quero que você vá imediatamente, por favor, em Romanos, capítulo 8, versículo 26. Paulo vem falando aqui sobre algumas instruções da criação ardendo, desejando ser transformado. Aí ele fala também, essa palavra quer dizer de igual modo, da mesma forma, com o mesmo ímpeto, do mesmo jeito que a criação está gemendo, nós estamos gemendo para receber o corpo novo, que vamos receber um corpo novo. Esse é o contexto que eu estou falando aqui de Romanos. Aí ele diz também, da mesma forma, essa palavra também quer dizer do mesmo jeito, com o mesmo ímpeto, com a mesma força, o Espírito semelhantemente, ou seja, igualmente, nos assiste. Essa palavra assiste, que é uma palavra bem grande, chamada sunatilabanomai. Na verdade, são três palavras que são juntas aqui. Sunan, lambano e maide. Então, são três palavras. Não existia essa palavra na linguagem grega. Ela foi a única palavra que coube para definir o que o Espírito Santo estava fazendo aqui. Não existia essa palavra no dialeto grego. Ela foi criada pelo Espírito Santo para determinar o tamanho do poder que ele estava usando para transformar completamente a nossa vida. Aí juntou três palavras para sair essa palavra sunantilambonomaidi. Oh, aleluia! Que coisa tremenda! Aleluia! Que quer dizer, alguém que vai... Eu vou trazer uma figura para você. É alguém que... Imagina uma pessoa que está lá no fundo do poço, acabado e destruído, desnutrido, sem esperança e pronto para morrer. Aí, de repente, chega alguém, começa a dar comida para ele lá naquele lugar, vitalizar para ele começar a tomar o ânimo, depois vai tirar aquela pessoa lá de dentro daquele poço para voltar ele para a vida de novo e vai começar a vitalizar ele de novo para ele ficar bem e voltar a ter forças. Então é mais ou menos desse jeito. O Espírito Santo pega a nossa vida, por pior que você esteja, como se fosse aqueles ossos que Deus mostrou para Ezequiel, por pior que você esteja, ele vai pegar você, vai vitalizar você, vai trabalhar a sua vida, vai pegar você na pior das condições que possa você estar, vai tirar de você tudo que não presta, porque ele vem com ira contra as obras de Satanás. Quando você libera o Espírito Santo para trabalhar na sua vida, ele vem com tanta ira contra as obras de Satanás, que ele é capaz de danificar todo o projeto de Satanás na sua vida e começar a fazer com que todo o projeto de Deus comece a acontecer a partir daquele momento. Então é exatamente isso que ele está falando aqui nessa palavra. Ele vai assistir você, pegar você lá. Agora é muito importante que você permita que isso aconteça. Cada coisa que ele te mandar falar, cada coisa que ele te mandar fazer, você precisa fazer para que ele faça esse trabalho sobrenatural. E você tem que ter paciência. Quando a pessoa está na UTI, ele não tem que estar lá
dizendo, doutor, faça assim comigo. Não, o doutor é que sabe como deve fazer. É o médico que vai dizer como vai fazer. Como é que alguém dentro da UTI, todo já morrendo, pode dizer para alguém, para o doutor, como é que vai tratar? Não, ele está lá, ele está paralisado e o doutor é que vai tratar dele. Então o doutor Espírito Santo, ele pega uma pessoa que está paralisada lá na UTI, sem ter condição nenhuma, e vai começar a tratar você de um jeito. E aquilo vai acontecendo muitas vezes lentamente, passo a passo. Passo a passo, parece até que nem está acontecendo, mas está acontecendo passo a passo, porque é uma mudança que está acontecendo no seu interior, aleluia. E quanto mais entrega, mais rápido isso acontece. Quanto mais você busca, mais rápido isso acontece. Quanto mais você permite, mais poder é liberado. E essa transformação vai acontecendo, as mudanças no seu pensamento vai acontecendo. Você vai começando a perceber algo novo na sua vida. Isso fica perceptível a você, fica perceptível para as pessoas que estão lhe vendo, fica perceptível para Deus, fica perceptível para os anjos, fica perceptível para Satanás. Uma hora ele olhava para você como um fracote e agora ele vai olhar e te respeita. Ele já não olha mais como olhava antes, porque muitos de nós antes era fantoche de Satanás, ele fazia o que queria, mas agora mudou. Não existe mais isso. Nós estamos crescendo, graças a Deus. Estamos crescendo com o Senhor. Estamos avançando com o Senhor. E essa fome no seu coração tem que aumentar. Essa fome no seu coração tem que estar mais intensa pela pessoa do Espírito Santo, para que ele possa completar a obra na sua vida. Porque a Bíblia fala sobre uma varonilidade perfeita. E você não consegue fazer isso sozinho. A palavra que está aí dentro, que você captou, que está no seu coração, é com essa palavra que o Espírito Santo vai trabalhar dentro de você, vai operar na sua vida. Quantas pessoas estão no cemitério e nunca participou disso em nenhum momento da vida deles? Quantas e quantas? Oh, meu Pai! Mas graças a Deus, porque o Espírito Santo está aqui. Olha, irmãos, eu tenho muita coisa para falar sobre isso. Eu não tenho tempo para falar porque a nossa live está acabando. Nós vamos fazer uma outra live. Eu espero que o Espírito Santo me dê a graça, a unção e a capacidade para continuar falando sobre isso. Mas, meu irmão, nós estamos em um avivamento. Vamos pegar junto nesse avivamento. Você e eu, nós não seremos mais o mesmo. A igreja vai explodir de crescimento, vai explodir com a glória de Deus. Aleluia, milhares de pessoas serão tocadas, não por um só, mas por todos nós trabalhando juntos. Aleluia, eu estou com muita expectativa para esse tempo, para essa glória, porque Deus está te preparando, está me preparando também, está nos preparando para esse tempo glorioso. E eu quero liberar uma unção sobre a tua vida aí agora, para você começar a perceber essa seriedade dessa glória em nome de Jesus. Levanta suas mãos aí na sua casa. Aleluia, fica pronto para o derramar do Senhor sobre a tua vida e fala para o Espírito Santo. Você vai dizer para ele assim: Espírito Santo, trabalha na minha vida, tira tudo que não presta. Senhor, eu quero ser um homem livre, eu quero ser um homem que tem capacidade para avançar e ajudar muitas pessoas. Espírito Santo, trabalha nas áreas mais negras que existem na minha vida, aquelas que eu não estou conseguindo fazer sozinho, e ele vai pegar junto contigo e vai trabalhar junto com você. E uma das coisas que você vai fazer daqui para frente, mais do que tudo, é orar em outras línguas. Se não foi ainda batizado no Espírito Santo, você precisa ser batizado no Espírito Santo para que esse poder fique mais intenso, mais intenso, mais intenso, mais intenso, e você comece a perceber essa transformação acontecendo de uma forma tão gloriosa que até você, quando olhar para você, você não vai se reconhecer mais. Oh, aleluia! Você está pronto para isso, meu irmão? Minha irmã, você está pronto para isso? Pois é assim que vai ser daqui para frente. Fica pronto para essa glória. Fica pronto para esse poder aí agora. Levanta as suas mãos agora. Eu quero liberar essa unção. E algumas pessoas já pegou. Mas vai agora, receba em nome de Jesus a unção e o poder de Deus para milagres, para cura, para transformação. Aleluia, deixa o Senhor visitar a sua família, visitar a sua casa. Receba agora, receba a unção do Espírito, receba o poder de Deus sobre a tua casa, descendo sobre a sua vida. Oh, aleluia, como aconteceu na casa de Cornélio,
que a Bíblia fala que caiu sobre eles o Espírito Santo. Está caindo sobre você agora a unção. Oh, aleluia. Obrigado, Pai, por essa unção transformadora. Transforma a nossa vida, Senhor. Transforma todas as áreas que precisam, em nome de Jesus. Oh, Espírito de Deus, nós te louvamos. Oh, levante suas mãos e adore a Ele agora. Receba, receba, receba. Receba essa unção sobre a tua vida. Obrigado, Senhor. Eu recebo sobre a minha vida. Obrigado pela unção, pela graça do Senhor, nos capacitando a ser melhor, mais generosos, mais cheios de Ti, ou com convicção da Tua obra. Obrigado pelo derramar do Senhor, o levantamento dos rios do nosso coração, os rios do Espírito, os rios da glória. Oh, aleluia! Ele diz que do nosso interior iriam sair rios de águas vivas. Olha os rios saindo aí, meu irmão, os rios de poder, os rios da glória de Deus sobre a tua vida. Oh, Pai, obrigado, Senhor. Oh, obrigado, Pai, por esses rios. Os rios que transformam, Senhor, as tuas águas que limpam, as tuas águas que transformam a nossa vida, transformando de dentro para fora, Senhor. Oh, obrigado, Pai, porque somos uma nova criatura. Obrigado pela unção do Senhor. Obrigado, Pai, aleluia. Enche as nossas vidas, enche os nossos lares, enche, Senhor, a nossa casa com a tua presença, meu Rei. Enche, Pai. Oh, aleluia, obrigado, Espírito Santo, pelo avivamento, o avivamento do Senhor se espalhando na cidade do Recife, no bairro de Boa Viagem, espalhando na cidade do Recife, espalhando em todo o Brasil e em todas as partes desse mundo, a tua glória, Senhor. Aleluia, Pai, toca as nações nessa hora, toca o povo nessa hora com a tua unção, o teu temor, Senhor. Obrigado, Pai, pela tua unção, a tua glória tocando as vidas nessa hora, Pai, em nome de Jesus. Eu creio, Senhor. Oh, Tu és o Deus que fizesse o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. Essa terra é tua, esse povo é teu, não é de Satanás. E nós estamos intercedendo em favor dessas pessoas. Visita cada família, visita cada casa, visita cada pessoa nessa hora. Obrigado pela salvação dos nossos familiares, salvação dos familiares de cada um de nós, e se estendendo à vizinhança, se estendendo à cidade, se estendendo ao país, e às 196 nações que existem nesse mundo, todos os continentes, Pai, nós colocamos diante de Ti nessa hora. Oh, obrigado pela chuva de poder sobre nós, Espírito de Deus. Aleluia, aleluia. Haja glória, haja unção, haja poder, haja avivamento, haja provisão na tua vida, haja bênção sobre a tua casa, haja poder sobre a tua casa. Aleluia. Oh, aleluia, receba, meu irmão, aí está sobre a sua vida. Oh, Pai, Tu és tão fiel, Senhor. Tu és tão fiel, Senhor, tão maravilhoso. Aleluia, aleluia, aleluia. Portas vão se abrir a partir de hoje. Portas vão se abrir a partir de hoje. As portas que não vão se fechar. Deus está abrindo essas portas hoje. O Espírito de Deus está fazendo uma obra tão tremenda. Portas estão se abrindo sobrenaturais. Aleluia. Está acontecendo exatamente agora. É agora. Oh, glória, aleluia, aleluia. Oh, bendito é o Teu nome, Senhor. Bendito é o Teu nome, Senhor. Tu és tão tremendo, Jesus. Aleluia. Oh, meu Rei. Oh, aleluia. A vitória chegou, meu irmão. O choro pode durar uma noite, mas a alegria chega ao amanhecer, a alegria chega com a presença e o poder de Deus. Aleluia! Oh, glória a Deus! Aleluia! Aleluia! Louvado seja o nome de Jesus! Ele é tão fiel, tão maravilhoso! Fica pronto para o sobrenatural, meu irmão. Você não vai ter a mesma noite que você teve ontem, não. Não vai ter o mesmo dia daqui para frente, não. Continua nessa pegada. Aleluia. Vai ter mais lives. Eu estou com muita força do Espírito Santo,
Fique em oração para cada live. Irmãos, eu chamo você para orar junto comigo, para essas lives cada vez ser mais poder sobre a vida das pessoas, sobre as nossas vidas, porque estamos debaixo de um avivamento, estamos nos preparando para a saída, para o êxodo, aleluia, e vai ser do jeito que Deus quer, não é do jeito que os governos querem, não é do jeito que Deus quer, Ele está trabalhando as nossas vidas, amém? Eu estou encerrando, meu irmão, porque aqui o tempo é limitado, mas nós somos ilimitados em Cristo. Eu quero que você continue nessa pegada, debaixo desse poder, amém? Coloca lá, se Deus fez algo na tua vida em comum aí, eu creio que muita coisa aconteceu, milagres aconteceu, escreve no direct, ou fala comigo no particular, mas vamos estar trabalhando para ir, irmãos, vamos muito longe no Senhor. Fica pronto em nome de Jesus. Deus está chacoalhando a igreja, está chacoalhando o povo, aleluia, para melhor, para subir mais alto, mais profundo, aleluia, no Senhor Jesus. Te amo em Cristo. Nós estamos encerrando essa live. Quero dizer para você que estou muito feliz por você estar aí ouvindo essa palavra. Manda para o maior número de pessoas que você puder. Compartilha com as pessoas. Amo cada um de vocês do GCC, cada um de vocês aí do Instagram que está nos seguindo, do nosso grupo sendo apacentado, cada um de vocês que eu conheço ou não conheço, estamos juntos. Fica na fé, fica na paz, seja movido pelo Espírito.